Olá, este é o canal Andando nas Nuvens e chegamos ao desafio 5, né? Mais um dia de desafio e este desafio tá pra lá de complicado, né? A gente vai usar uma função para ver a diferença de datas e o desafio não tá muito fácil, não. Vamos lá. Sim, vamos direto ao assunto, né? Então temos aqui o e-mail já traduzido em português, né? Um florista deseja incluir uma promoção de desconto em seu boletim informativo semanal. A oferta de desconto irá variar dependendo do próximo aniversário do cliente. Se o aniversário do cliente for nos próximos 7 dias, ele receberá um desconto de 15%. Se o aniversário do cliente for nos próximos 14 dias, ele receberá um desconto de 10%. Caso o aniversário do cliente não seja nos próximos 14 dias, ele receberá um desconto de 5%. Então, quanto mais longe a data de aniversário, menor o desconto, né? Então, uh, a gente vai usar a função chamada dateDiff, né? Usar datas é complicadinho, é um pouquinho chato, né? Tem bastante função. E aqui tá dando até o recurso do dia, o AmpScript.io, né? Que eu mostrei no outro dia, né? Que é esse site daqui que a gente tá usando bastante, né? Um, então, vendo aqui também a parte do desafio, a gente tem o que? Os campos e-mail, first name, last name e birth date, né? Então, o aniversário da pessoa e os restos dos dados que a gente geralmente consegue ver, né? Então, aqui tem justamente essa parte, né? Ou seja, o desconto ele vai variar, né? Isso aqui vai ser a única modificação e a gente pode botar aqui o nome da pessoa, né? Então, aqui é só baixar o arquivo e botar na Data Extension. Então, o que eu fiz de diferente na Data Extension? Eu só modifiquei aqui o email address, né, como sempre, e o birth date eu coloquei como date, o resto é como text. Então, depois de vocês popularem, né, colocar os valores, vai ficar tudo certinho. Eu não vou repetir de novo os passos, né? Então, vamos para o Content Builder. Então, aqui no Content Builder já fiz o e-mail, né? Coloquei aqui como dia 5. Tem que lembrar aqui também de usar aqui escolher o data source como o dia 5, né? E também na parte que a gente avança aqui, escolher também aqui, né? Para poder ficar tudo de acordo, né? Escolher a data extension correta. E agora vamos para a parte do código, né? Ok, pra falar a verdade, eu tô um pouquinho cansado de usar esse first name e last name ali com muita coisa complicada. Então vou usar aqui o first name aqui, né? E o last name, né? Como na última aula eu fiz toda a concatenação, é um pouquinho chato, mais trabalhoso. Aqui vai ser mais fácil. Vamos copiar aqui e colar aqui no ampscript.io e vamos começar o nosso código, né? Sim, vamos ver um pouquinho, né, como é que é a função. Então aqui no AppScript Guide a gente tem várias funções que são de data, né? A gente tem o date add, né, que é para adicionar alguma data alguma outra data, né? Digamos que pode adicionar o dia mais tanto, adicionar o dia mais algum valor, né? Ou até acho que talvez possa até subtrair, né? Não tô muito certo. Aqui dá sim para subtrair, né? Dá para diminuir também. Então não é só adição, você consegue subtrair os dias ou meses ou ano de uma certa data. Existe o dateDiff, que é que a gente vai usar a diferença, né? De uma data para outra. O dateParse é o que? Isso daqui é interessante, né? Digamos que a gente queira traduzir uma string, né? Um texto em uma data. E essa função aqui a gente pode também usar, né? Eu vou usar. Então tem outras coisas aqui, format date, get send time, e tem o now. O now é interessante, né? Você pode usar ele simplesmente. Você tem um argumento que ele é opcional. Na verdade, você não é obrigado a colocar nada aqui. E o que ele vai retornar? Ele vai retornar a data de hoje, a data de agora. É bem simples de usar. Não tem nada de muito complexo. Então, vamos para o desafio. Se você quiser parar por aqui, né? Já depois de ter analisado um pouquinho o AmpScript, o AmpScript.guide,
dá para fazer sozinho, mas o desafio de hoje é um pouquinho complicadinho. Então, eu vou colocar aqui uma variável que é o agora, né? A data do aniversário, né? Ah, vou pegar aqui a diferença entre as datas. E vamos pegar aqui também o desconto, né? Vamos pensar aqui em pegar o desconto, né? Então, a gente vai pegar primeiro as variáveis que é o agora, né? Então, a gente vai usar aquela função que é o now, que eu acabei de mostrar, né? Ou seja, ele vai pegar o momento de agora. A gente vai setar também a data de aniversário, que a gente vai pegar o get o attribute value. E é o seguinte, a gente tem que pensar como a gente faz para conseguir saber se as pessoas já fez aniversário, se não fez, como é. Então, é o seguinte, a data de aniversário, a gente meio que não tem como calcular aqui o quanto que falta. É um pouquinho complicado, né? Ou seja, a gente tem que pegar e transpor a data do aniversário dessa pessoa para o ano de agora, né? Então a gente tem que pensar aqui como é que a gente vai fazer, né? Então a gente pode substituir aqui a data, o ano, né? E pegar porque o que importa pra gente é só o dia e o mês. O ano não importa. Essa aqui é a parte complicada. Então se a gente subtrair ou a gente adicionar ou verificar aqui qual é a data de aniversário, a diferença da data de aniversário, digamos que a gente vai pegar a quantidade de dias, né? Então, a quantidade de dias, de acordo com a data de aniversário da pessoa, ele vai dar vários dias, né? Centenas de dias, né? Mas no caso, não é isso que a gente quer. Aí você pensa, não, a gente pega a quantidade de dias desde o nascimento da pessoa até hoje e dividir por 365. Aí você para e pensa assim, né? Mas só que tem um problema. E os anos bissextos? E toda essa papagaiada aí? Tem anos que tem menos dias, tem anos que tem mais dias, aí pode acabar nesse problema, né? Então, não tem como fazer isso, né? Eu pensei justamente fazer isso, né? A gente pega a quantidade de dias desde o nível do nascimento da pessoa e pegar aqui o resto da divisão, mas não funciona. Então a gente tem que transpor o nascimento da pessoa como se ela tivesse para hoje, né? Para esse ano. A gente tem que pegar o dia e o mês desse ano e ver se ela fez aniversário ou não, né? Então, como é que eu pensei em fazer isso? Não tem mais de uma forma. E a forma que eu vou fazer aqui é um pouco meio grotesca, né? Mas vamos lá. Então eu vou também transpor, né, a data do nascimento como se fosse hoje. Então eu vou transpor aqui a data do nascimento como se fosse esse ano, né? Eu vou pegar a data do nascimento, do aniversário do nascimento e pegar aqui a data do aniversário dessa pessoa, só que nesse ano. Então vamos lá. Eu criei uma variável aqui também, né? Como é que a gente vai fazer isso, né? Usando um monte de funções. Então, primeiro a gente vai fazer o quê? Eu queria pegar a data, transpor o dia, o mês e colocar o ano desse ano. Só que a gente vai transformar isso em string, né? Então tá, vamos transformar em string. E como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar justamente essa data de aniversário, a gente vai pegar o dia e o ano. Se lembra da função format? A gente consegue pegar o dia e o mês usando a função format. E a gente pode concatenar com o ano de agora, né? O ano de agora. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei a data do aniversário, vou pegar o dia, o mês e vou colocar uma barra aqui. E depois eu fiz o quê? Eu concatenei, né? Ou seja, o dia com o mês, barra, aí eu pego aqui o format do hoje, né? Do agora. E eu boto só o ano, né? Então, dia,
o mês, ou seja, do aniversário, e o ano de agora, né? É o jeito que eu achei aqui, é uma das formas de fazer. Só que tem um problema, quando eu estou fazendo isso aqui, eu estou transformando em uma string, ou seja, num texto. Só que, quando eu for usar uma função que existe a manipulação de datas, isso dá problema. Então, eu tenho que transformar a variável num tipo de variável do tipo data. Existe a função, justamente a função parse, né? Data parse, foi o que eu falei um pouco mais cedo. E ela vai fazer justamente a tradução, né? Ele vai modificar o tipo de dado, né? Então, é obrigatório colocar aqui um valor que, no caso, é string, para a gente fazer essa conversão. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei justamente a variável que ele está com string, né? Eu coloquei aqui na função, e ele vai pegar essa string e vai botar na própria variável. Em algumas linguagens de programação, isso não funcionaria, né? Porque você setou a variável como string e agora você está transformando em data, que isso, né? Mas aqui no AmpScript a gente consegue fazer isso, né? Senão a gente teria que criar outra variável para justamente receber a data de aniversário, só que no formato de data. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer aqui a diferença entre a data de aniversário da pessoa e o dia de hoje, né? Para a gente saber quantos dias falta para a pessoa fazer aniversário. Que no caso, ele pode ser negativo, caso o aniversário tenha passado, né? Ou seja, ele fez no aniversário no começo do ano, então vai ser um número negativo. Se a gente está na metade do ano ou no final do ano, você vai ter um número negativo. Mas se for para frente, ele vai ser positivo, né? Então aqui eu fiz o que aqui? Eu coloquei a diferença de data, né? De agora, ou seja, porque agora ele é o que importa agora, né? E a data de aniversário esse ano, né? E eu quero a quantidade de dias. Eu quero a diferença do agora pro aniversário da pessoa, só que transposto para esse ano. Então ele pode ser, se for daqui a 10 dias, né? Então ele vai ser 10. E se ele fez aniversário há 10 dias atrás, ele vai ser menos 10, vai ser um número negativo. Então a gente tem que pensar nisso também quando a gente for fazer a nossa estratégia. Então, eu fiz aqui um if, né? Eu fiz o quê? Eu coloquei a diferença de data, ele é maior do que 14, aqui pensando, né? Porque o desafio, como é que ele tá? Então aqui no e-mail diz o quê? Caso o aniversário do cliente não seja nos próximos 14 dias, ou seja, 15 dias ou mais, ele receberá 5% de desconto. Então eu coloquei aqui o quê? Se ele for maior do que 14 dias, ou só porque a gente tem que pensar aqui no negativo, né? Caso ele já tenha feito aniversário esse ano, então ele vai fazer aniversário no ano que vem. Então ele vai ser, se for negativo, né? Então só aniversário no ano que vem. Então é acima de 14 dias, né? Ou seja, 15 dias. Então aí a gente bota e coloca aqui o desconto, né? Como se fosse 5%. Sim, existe essa cláusula daqui, que é o ou, né? Então tem duas condições aqui para que isso aqui aconteça, né? Eu poderia colocar só que era acima de 14 dias, tranquilo, dá para colocar. Depois a gente botava num else aqui uma data para a gente tratar o menor do que zero, mas eu prefiro usar o ou, né? Porque ele pode ser tanto um quanto o outro, ele vai usar os 5%. Sim, e é bom já começar a colocar o final do if, né? Que é o end if aqui. Sempre quando a gente montar o if, a gente tem que botar o end if para logo de cara para não esquecer, que é muito fácil de esquecer. Então, a outra condição era essa aqui, ó. Caso a data ela fosse acima de 7 dias, né? Ou seja, entre 7 e 14 dias, ele daria 10% de desconto, né? E
Se ele fosse numa data entre os 7 dias, né? Ou seja, se ele está fazendo aniversário hoje ou nessa semana, né? Nos próximos 7 dias, então significa que ele vai receber 15%. Então, coloquei aqui, ó, se for maior do que zero, ou seja, entre 0 e 7, né, ou 0 e 7, né, ele vai dar os 15%. E aqui acaba, né? Então, 5%. Se for acima de 14 dias, ou se ele já tiver feito aniversário esse ano, né? Aqui, se ele vai fazer aniversário nos próximos... É meio que tá um pouquinho invertido, né? Do 0 dias até o 7º, né? E aqui do 7º até o 14º, né? Então aqui tá todas as condições e vamos dar uma olhada aqui. Sim, e a gente tem que usar as variáveis, né? Eu vou fazer aqui uma forma para a gente enxergar o que era isso daqui, né? A diferença de data e o desconto também, né? Então vamos colocar aqui. Tá. A gente vai substituir aqui no 15%, que é o desconto, né? É engraçado que aqui a gente colocou por cento e aqui termina com 3%, porque tem que botar o por cento, né? Então, aí ficou aqui, ó, desconto, né? Então, a gente vai botar o desconto aqui justamente nesse texto. E seria interessante também colocar aqui, né, uma tag strong, né, pra gente enxergar com mais facilidade. E eu vou colocar aqui, né, também, mais para referência, um parágrafo separado, né, justamente para a gente ver aqui a diferença entre datas, né, para a gente entender como é que tudo funciona. Eu vou copiar aqui tudo e vou colocar lá. Então, coloquei aqui, vamos dar um next. Então, hoje é o dia 1º do 10, né? Eu tô aqui no dia 1º de 10 de 2023. E aqui a primeira pessoa, né? E 1º de novembro, né? Ainda faltam 32 dias. Então é 5%. Opa, ficou 1% a mais. Deixa eu consertar. Não precisava do porcento a mais, que eu botei o porcento aqui, ó. Perdão, fiz uma pequena atrapalhada, né? Vamos lá. Então, vamos dar o next. Tá, 32 dias, né? Aqui, menos 112, porque a pessoa... Aqui, em junho, né? Eu tô no mês de outubro, então já passou essa data. Então, faz 112 dias desde junho, né? Então, não deu certo. Vamos lá. Mas mesmo assim, tá aqui ó, como 5% de desconto. 5% porque ele vai fazer aniversário no ano que vem. Aqui, ó, deu 15%. E aqui, ó, dia 30. Aí a gente já começou a ver um probleminha, né? Pera aí, hoje é dia 1º, ela fez aniversário ontem, né? 0 dias, não devia ser um dia. Daqui a pouco a gente dá uma olhada nisso aqui, tá um pouco estranho, né? Então não deveria ser 15%, porque fez ontem. Deveria ser 5%, que falta 364 dias, né? E aqui, vamos lá. 79 dias, 5%. Já passou. E é isso aí, né? No caso, a gente percebeu aqui que funcionou aqui os 15%, né? E os 10% aqui também dessa pessoa, o Jen Doe, que é daqui a 10 dias, né? Então 10%, porque ele está entre a faixa de 7 e 15 dias, né? Então 10% de desconto, né? Então esses aqui são os mais diferentes. Agora vamos para cá para ver a solução que foi criada, né? Aqui tá feio, né? Vamos pegar aqui e colocar naquele site para ficar mais colorido. Ok, passei aqui por cima, né? Vamos ver o que ele fez, né? Tava meio confuso. Ele pegou aqui a data de aniversário, né? Justamente para pegar aqui da Data Extension. O dia de hoje. Opa, pera aí, ele usou uma função diferente, né? System Date to Local Date. Que sexo faz, né?
Então ele faz o seguinte, ó, esse system date to local date, ele pega a data especificada no sistema, ou seja, provavelmente se a gente bota o now, ele faria o quê? Ele pegaria a data que seria do Greenwich, não sei, deve ser de algum outro local aqui, ó. Tanto que você pode ver que o system date e o local date, né? Ou seja, ele pegou aqui, ó, pegou a função now, ou colocou no system date e criou local date e usou o system date to local date para pegar o now, né? Ele traduziu now para um outro tipo de data, né? Ou seja, para data local. Então, tem esse probleminha, né? É porque já são 1h30, mas provavelmente deve estar no horário padrão aqui da Salesforce seja outro, né? Que eu justamente estou fazendo isso aqui bem de madrugada, né? Então, tem essa diferença daqui, né? Que é justamente para ter esse cuidado do passado da meia-noite, né? Que pode ter algumas horas de atraso com o horário padrão. E aqui tem o que? Ele vai fazer uma coisa meio maluca, né? Ele vai pegar aqui qual é a próxima data de aniversário. Ele vai criar uma variável aqui que é a próxima data de aniversário. Ele vai adicionar a data de aniversário com a idade dela, né? Ou seja, aqui ele vai pegar a idade, né? Ele vai pegar a diferença de tempo da data de aniversário para o dia de hoje, né? Então, se a pessoa tem um. E aqui vai pegar em anos, né? Então, se a pessoa tem, sei lá, uns 30 anos, né? Eu pego e salvo aqui nessa variável age. O que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar a data de nascimento da pessoa, vai adicionar mais 30, né? É um pouco parecido com o que eu tinha pensado aqui, né? Mas é diferente. Então, aí ele tem um if maluco aqui. Eu fiquei um tempinho aqui tentando entender o que é isso. Ele pegou o now, né? Acho que ele deveria usar essa função aqui, esse today, né? Eu não sei porque ele botou o now aqui de novo. Então, próximo aniversário, ele adicionou. Se ele verificou assim que se o aniversário, ele já fez aniversário esse ano, então se sim, né? Se ele já fez aniversário, então adicione mais um ano, né? Pra gente, porque o próximo aniversário vai ser no ano que vem. Então ele adiciona um ano caso ele já tenha feito aniversário nesse ano. Então foi um jeito que ele consertou, né? Eu fiz outro jeito. E aqui ele faz exatamente uma coisa muito similar, né? Que ele pega a diferença do próximo aniversário para a data de hoje, em dias, né? Então, se for menor ou igual a 7 dias, ele vai dar 15%, né, de desconto. Se for menor do que igual a 14 dias, ele vai dar 10%. Ou ele daria 5%, né? Porque foi acima de 14 dias. E aqui ele faria a mesma coisa, ele botaria o desconto, né? Em porcento. Então é isso. O desafio de hoje foi um pouquinho complicado, né? Tem mais, às vezes tem mais de uma forma de fazer o desafio, né? Tem bastante nuances aqui. Aí você pensa, putz, e aí, como é que eu vou saber? Você tem que quebrar a cabeça, não tem jeito, né? Numa hora a coisa sai. E olhando documentação aqui, quebrando a cabeça, a gente chega em um lugar, né? Então, dê um like, né? Se inscreva, caso não tenha sido inscrito, comente, né? Também no vídeo. Seria legal também. E aí, por isso, a gente vai ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.